gostaria de compartilhar algo muito, muito abençoador para a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui estamos nós, aqui está a Tua Palavra. Aquilo que o Senhor já falou no meu coração, falou o coração também da Tua igreja, e que sejamos edificados, saímos daqui transformados, saímos daqui, ó Pai, abençoados por essa palavra. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, um desafio que nós temos sempre ao ler a palavra do Senhor é a gente descobrir as pérolas, as pepitas de ouro que há nessa palavra do Senhor. Há coisas que nós estamos acostumados a meditar, a estudar, a gente sabe decor, mas algumas coisas passam despercebidas de nós, porque às vezes a gente acha que aquilo é chato. Um exemplo, genealogia. Nós não gostamos de genealogia, porque são os nomes tudo esquisitos, Mahalaleel, não sei o que, Mahalaê, e uma doideira confunde até a nossa dicção. E por isso a gente, quando vê genealogia, a gente, opa, maravilha, vou pular. Mas há coisas preciosas em genealogia. Abre aí em Gênesis capítulo 6, olha que bênção essa genealogia. É a genealogia de Adão. Gênesis capítulo de número 6. Perdão, capítulo 5. Gênesis capítulo de número 5. Vai de 1 ao 32 e tem um monte de nome. E se você lê despercebido, você perde a bênção do Senhor. Porque quando o autor está escrevendo uma genealogia, ele sempre dá uma pista do que ele quer nos ensinar, daquilo que ele quer falar a nós. E olha só, no versículo de número 21, 5:21, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. Nenhum outro nome antes, nenhum outro nome depois, a pessoa andou com Deus. E mais ainda, versículo 24, de novo repete, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele não morre. Todos os demais morrem e ele não morre. A gente vai lendo a genealogia ou a gente pula a genealogia, não perde essa bênção, que quem anda com Deus é abençoado, que quem anda com Deus, Deus pode tomar para si, porque quer estar com Ele, na presença dEle, diante do Senhor. Há uma outra genealogia, vamos lá em Mateus, capítulo de número 1, olha que coisa maravilhosa. Tem uma genealogia aqui no primeiro capítulo, um monte de nomes. E se você lê apenas os nomes, você não presta atenção naquilo que o autor está querendo ensinar para nós da graça, do perdão, da boa notícia que nós temos em genealogia. E se você olhar do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 16, você vai ver um monte de nomes. No entanto, se você estudar cada nome, você vai ver que é algo precioso. Primeiro que em genealogias não tem nome de mulher. E aqui nós vemos nome de 5 mulheres. 4 com um passado duvidoso. E Jesus faz questão que elas sejam mencionadas nesse evangelho. Porque Jesus não está preocupado com o passado dessas mulheres, mas sim o que Deus fez na vida dessas mulheres, a transformação que o Senhor fez na vida dessas mulheres. Assim como Deus não está preocupado com o meu passado, as pessoas sim, gostam de apontar o dedo, mas Deus me vê como filho lavado, purificado pelo sangue de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar também um texto de uma genealogia, um livro de genealogias. Abre aí em Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Põe a minha tela aí, o meu sermão. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Faz um exercício aí. Se você der uma olhada do capítulo 1 até o capítulo de número 9, o que você encontra? O que você encontra?
genealogias, genealogia, 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 genealogia. Rapidinho você lê esses 9 capítulos, que você pula, né? A bênção de Deus, de tantos nomes, desses 9 capítulos, um personagem se destaca. Crônicas quer contar a história dos reis de Israel. Eles estão voltando do cativeiro babilônico, e por isso eles têm que agora fazer genealogia para a distribuição das terras, para ver de qual tribo cada um pertence, e começa desde Adão até Jacó, e de Jacó são as 12 tribos. E ele começa a relatar, e da tribo de Judá sai Davi, e de Davi vem esse personagem Jabes, que vem da tribo de Judá, mostrando que Davi é o Messias prometido, da linhagem de Davi, da raiz de Judá, é que veria o Messias prometido. Por isso era importante a genealogia, e o que o autor queria mostrar, ensinar ao povo, de que Deus tem uma nação, Deus tem um povo, e dessa tribo vai vir o Salvador, vai vir o Messias, e veio Jesus, o nosso Salvador. E no capítulo de número 4, versículos 9 e 10, do nada, há uma quebra dos nomes. E versículo de número 9 diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Depois continua um monte de nome. É algo que Deus quer ensinar a mim, ensinar a você, a oração de Jabes. Como nós vimos aqui, ele tem um nome estranho, e assim eram os nomes de Israel. O nome não era colocado por causa da sua sonoridade, para homenagear alguém. Não, os nomes eram dados de acordo com as circunstâncias do nascimento ou da vida. Nós vemos que Davi se chama amado de Deus. Nós vemos que Jacó significa suplantador, aquele que quer passar em cima do outro, e assim porque ele nasce agarrado no irmão gêmeo dele, né? Nos pés desse irmão, que se chama Esaú. Jacó significa suplantador, e Esaú significa vermelho, porque ele era ruivo, e por ser ruivo colocou o nome de vermelho. Abimeleque, meu Deus é rei. Eu poderia usar vários e vários nomes aqui na Bíblia, mas esse nome aqui, a mãe de Jabes coloca o nome de Jabes, porque no versículo de número 9 diz, porque com dores o dei à luz. Nós não sabemos se ela teve extrema dor nesse parto, sobremaneira, além das dores que as mulheres já têm, para dar à luz, algo sobremaneira, e por isso ela dá o nome, porque em meio às dores você veio, você nasceu, você veio através das dores, ou se ele tinha alguma deficiência física, e por causa disso ele traz dor. Assim dizem alguns comentaristas, não sabemos o porquê. No entanto, imagina o quanto de bullying esse jovem sofreu. Vem aqui dor, vem aqui pesar, vem aqui você que traz dores. E às vezes o nome fica tão comum que a gente não percebe, né? Maria das Dores. Há pessoas que acham bonito, né? Conheci a avó do pastor Fábio, se chamava Maria das Dores, não sei quantos aqui, né? Mas às vezes você mesmo, que se chama Maria das Dores, pode dizer, minha vida é assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim, cheio de dores. Imagina quanta angústia, quanta luta esse rapaz passou, esse jovem estava passando. No entanto, nós vemos algo maravilhoso, e o texto diz isso, versículo 9 ainda, foi Jabes mais
ilustre do que os seus irmãos. Não sei quantos irmãos ele tinha, mas uma coisa eu sei: se alguém sobressaiu no meio dessa prole, no meio dessa geração toda, foi Jabes. Apesar das dores, apesar de como ele era zombado, sofria bullying, apesar de talvez alguns traumas internos, ele sobressaiu. Há uma família muito querida, muito perto de mim, e a família deve ter uns 7 filhos, e o mais velho nasceu com paralisia, teve paralisia infantil, e nasceu com problema no braço, e também nas pernas, por causa dessa paralisia infantil. E dos 7 irmãos, o único formado em faculdade, o único bem-sucedido, esse que todo mundo dizia: não vai dar nada, só dá trabalho em casa, só traz luta para a mamãe. Provavelmente Jabes deve ter ouvido muitas dessas coisas, assim como eu, assim como você. Alguém já deve ter falado que dá muito trabalho, não tem jeito. Ih, olha lá, vem de novo. Lá vem a Maria das Dores de novo. Lá vem o Senhor das Dores de novo. Nós vemos aqui que, apesar das suas dores, apesar das suas lutas, eu vou me esforçar. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer algo que glorifique a Deus. Eu quero que Deus transforme a minha vida, que eu não seja mais conhecido por aquele que traz dores, mas aquele que traz bênção. E é isso que Jabes faz, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso. Olha aí o texto, deixa aberto aí que a gente vai ler. Vamos ler o versículo de número 10 novamente. Está com a Bíblia aberta? E depois deixa aberto que nós vamos continuar lendo cada parte desse texto aqui. Vamos lá? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: olha só, a primeira coisa que eu vejo aqui, que é Jabes invocou a Deus. Jabes clamou a Deus. Jabes sabia quem podia trazer a solução para a sua luta, para a sua dor, para a sua angústia, para os seus problemas. E ele busca a pessoa correta, ele busca a pessoa certa, ele clama ao Senhor, ele intercede diante do Senhor, ele busca o Senhor. Em primeiro lugar, ele clama a esse Deus que tem o poder e o controle de todas as coisas e pode reverter essa situação de dor em uma situação de bênção. E nós vemos isso em toda a Bíblia. Quando homens e mulheres clamam por Deus, Deus ouve. Deus para atender, Deus vem e exerce a sua misericórdia e abençoa aquele que clama. 2 domingos atrás preguei sobre Zaqueu e falei também um pouco sobre Bartimeu. Bartimeu, além de ser cego, era mendigo também, estava jogado na beira do caminho, mas ele ouve falar que Jesus está passando. O que ele faz? Ele aproveita essa oportunidade, ele clama ao Senhor, ele grita ao Senhor. Enquanto todos diziam que Jesus era o Jesus de Nazaré, ele dizia: Jesus, filho de Davi. Ele sabia que Jesus era o Messias, era aquele que podia transformar a sua cegueira em uma vida cheia de luz, para a glória de Deus. Ele se torna um discípulo maravilhoso, porque clamou. Hoje é dia de nós clamarmos ao Senhor, para tirar essa angústia, essa dor, essa lágrima, e colocar vestes de alegria, unção de alegria sobre nós. Hoje é o dia, e a palavra do Senhor diz para nós buscarmos a Ele, clamarmos a Ele, que Ele há de nos responder. Não é isso que nós vemos na palavra do Senhor? Confia no Senhor e faz o bem, confia nele, e você viverá seguro na terra e prosperará. Mas primeiro tem que fazer o quê? Confiar no Senhor. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará
os desejos do seu coração. Quando buscamos primeiro o Senhor, Ele sabe da nossa necessidade e vai nos conceder. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Se você olhar o texto anterior, roupa e comida. Deus sabe das suas necessidades, mas busque a Ele. E é isso que Jabes faz. Ele busca o Senhor em primeiro lugar. E porque ele busca o Senhor em primeiro lugar, Deus concede a sua oração. Qual foi a oração de Jabes? Vamos ver e vamos aprender esses quatro pedidos que Jabes faz, e que seja também os nossos pedidos, e que Deus possa nos abençoar. A primeira, ele orou pela bênção de Deus. Olha só o versículo de número 10. Versículo de número 10. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Tomara, Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor cumpre a palavra do Senhor sobre a minha vida. E qual que era a oração que o judeu sempre fazia? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa era a bênção que os pais proferiam sobre os filhos, essa era a bênção que os sacerdotes proferiam sobre o povo de Israel. E por isso, que o Senhor me abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê paz. É isso que ele clama, essa bênção de Deus sobre a vida dele, porque se nós tivermos essa bênção, tudo vai bem. Se nós tivermos esse shalom de Deus, tudo vai bem. Mas nós precisamos buscar Deus primeiro, porque com certeza Ele vai derramar essas bênçãos, e essas bênçãos derramadas, e não importa as circunstâncias, não importa se dizem se eu sou um homem de dores, uma mulher de dores, eu vou ter paz no meu coração. Não vou ficar aí angustiado pelo que os outros dizem, eu vou me alegrar por aquilo que Deus diz de mim. Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Você é amado por Deus, você é querida por Deus, é nesse Deus que nós clamamos. A palavra do Senhor diz que tudo o que pedirmos, Ele há de nos conceder. É pedir essa bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre cada um de nós, para a glória do nosso Deus. Ele orou pela bênção de Deus. Deus tem nos abençoado, queridos, e nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Não há motivos para nós entristecermos, porque você é rico de bênçãos. Senão, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Vamos ler juntos? Bendito Deus e Pai, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. E se você seguir o texto, sabe qual é a bênção? A bênção do Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de nascermos, Deus já me escolheu, Deus já me amou, Deus já colocou sobre mim o seu amor, a sua graça, a marca de Cristo em mim. Como ficar triste, como ficar angustiado de um Pai que tanto nos ama? E aí, se você seguir, não só nós somos abençoados porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Ele fala também que Jesus veio para nos redimir, nos salvar, derramar o seu sangue para nos perdoar e nos tirar do inferno. Que bênção! De bilhões de pessoas, você é privilegiada, você é privilegiado. Ele nos abençoa com essa bênção, a bênção da salvação em Cristo Jesus, a bênção do perdão. Glória a Deus por isso. E além de nos escolher
Deus nos escolher, além de Jesus nos salvar, nós somos abençoados também, porque nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, como penhor, como garantia de que Cristo vai voltar e nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de bênçãos. Ele não quer o teu mal, Ele quer o teu bem. Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer mudar a sua vida. Busque a Deus, clame ao Senhor, que Ele tem prazer em abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre a sua vida. Você é abençoado, você é rico de bênçãos. Nunca disse, é maldição, é uma desgraça mesmo. Não, você é um abençoado, você é uma abençoada. O seu filho é uma bênção, o seu marido, apesar dos problemas, é uma bênção. Essa mulher aí é uma abençoada. Para aguentar você, tem que ter muita bênção. Tem que ser muito abençoado. Esses seus pais são tremendamente bênção, porque para aguentar você como filho, só a graça e a misericórdia de Jesus. Agradeça a Deus. Você fica falando, nossa, os pais daqui, eles são tão legaizinhos. Vai morar lá. Vai morar lá, para você ver. Deus tem nos abençoado. Não nos abençoará, mas nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual. Segunda questão que nós vemos, primeiro ele ora pela bênção de Deus, depois ele ora também pela prosperidade de Deus. Que o Senhor faça o quê? Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Para um judeu a terra é muito importante. Alargar as fronteiras é algo abençoador. E ele pede que Deus o prospere ao ponto dele alargar as suas fronteiras, alargar as suas tendas, que ele possa ser tremendamente abençoado, que ele seja próspero materialmente. Nós temos medo, nós presbiterianos temos medo dessa palavra prosperidade. O nosso pastor está falando sobre a prosperidade. Deus quer nos abençoar, quer fazer-nos prósperos, os nossos filhos prósperos, o meu trabalho próspero. É isso que Deus quer, porque quando eu sou próspero, eu posso abençoar a minha casa, eu posso sustentar os meus filhos, eu posso sustentar os meus parentes, eu posso abençoar a casa de Deus, eu posso dar mais dízimos, e abençoar mais e mais missionários. E é para isso que nós somos prósperos. Não para ter e ter e ter, para acumular riquezas apenas, não. Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Clame a isso. Deus me abençoe, abençoe o meu trabalho, abençoe a minha casa, faça prosperar o meu serviço, a minha empresa, para que eu possa abençoar os meus queridos, para que eu possa abençoar a tua igreja, para que eu possa abençoar o teu reino, eu seja instrumento nas tuas mãos para ser bênçãos. Clame isso diante do Senhor. Ele está pedindo essa prosperidade. Alargue a minha tenda, para que eu receba mais, para que eu abrace mais pessoas possam ser abençoadas. Não há nada de errado pedir que Deus abençoe nosso trabalho, nossa empresa, nossos filhos, nossos estudos, que Ele expanda nossas fronteiras. Se pedimos para isso, se pedimos isso para a glória de Deus e para abençoar vidas, Deus está disposto a nos abençoar e nos fazer prósperos para a glória dEle, para o louvor dEle. O que Deus critica é o acúmulo de querer só para si guardar e fazer do dinheiro um Deus. Isso é o perigo. Mas se você reconhece que Deus tem te dado bênçãos, que você possa abençoar, e Deus vai abençoar mais. Deus só dá semente para quem semeia. Semeie no reino de Deus. Deus há de abençoar a sua vida, sua casa, seu trabalho, seu emprego. E mais ainda, queridos, alargar as fronteiras do reino de Deus. Vamos orar para que Deus alargue essa tenda aqui, esse lugar aqui, que mais vida se renda aos pés de Jesus nesse lugar. Eu oro para que a gente tenha mais cultos aqui,
Não tenha só uma escola dominical, um culto à noite, não. Vai estar cheio e a gente precisa fazer outro culto. Que Deus alargue a nossa tenda. Que Deus alargue e abençoe essa igreja. E que nós sejamos instrumentos para proclamar o Evangelho de Jesus, onde Deus nos enviar, para a glória do nosso Deus. Jabes clamou ao Senhor e ele orou pela bênção de Deus, pela prosperidade de Deus, e também ele orou pela presença de Deus. Olha só, Jabes invocou o nome de Deus, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Ser comigo a tua mão é Deus presente na minha vida. E Deus está presente na nossa vida, porque Ele prometeu. O problema é que nós não percebemos a presença de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso e pedir: Senhor, esteja comigo, Senhor, ande comigo, Senhor, vá à frente, ajuda-me, conduza-me. E muitas vezes, me toma no colo, Senhor, pois eu preciso de Ti. Foi isso que Moisés pediu quando o povo estabeleceu a tenda, mas agora eles tinham que sair, ir para a terra prometida, e ele clama ao Senhor, e Deus respondeu: a minha presença irá contigo, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, porque qualquer outro lugar pode ser até bonito, mas se a tua presença é inferno. Saiba disso, querido, que onde você for, onde você pisar a planta do pé, saiba que é abençoado por causa da presença do Senhor, porque Deus é o Deus presente na sua vida. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me tires desse lugar. Deus fala: a minha presença irá contigo, eu vou te dar descanso, eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria. Lembra de Abraão com Jó? Estava tendo a briga entre os pastores de Abraão e de Ló, E por causa dessa briga, Abraão fala para o sobrinho: é sempre o mais velho quem decide. Mas Abraão deixou com que o sobrinho decidisse. Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou e viu para um lado que era mais verde, mais bonito, mais pastos, do outro lado mais seco, dificuldades. E como eu ou como você faríamos da mesma forma, vamos para aquele lugar que é verde, bonito, tem águas, tem cidades. E Abraão: tá bom, pode ir, e eu vou para o outro lado. Por maior que seja lindo, bonito e tenha cidade, se Deus não estiver presente, é o inferno. Isso que aconteceu. Ele foi para a região de Sodoma e Gomorra, e por causa disso a vida dele foi uma desgraça, porque pode o lugar ser bonito, mas sem a presença de Deus é o inferno. Enquanto que Abraão foi para o lado mais seco, pouca água, quase nenhuma cidade, e foi próspero, foi abençoado, foi guardado, foi protegido, porque Deus estava presente. O que faz a diferença é Deus conosco. Esse Deus que está conosco todos os dias e caminha com a gente. Ele orou pela presença de Deus. Se a mão de Deus estiver comigo, podemos realizar grandes coisas. Se a mão de Deus estiver com você, grandes coisas vão acontecer, a bênção de Deus vai estar sobre sua vida, apesar de um lugar seco, árido, mas se Deus estiver presente, é céu ali. Não é o hino que a gente canta, né? Não importa onde for, terra boa ou ruim, com o Senhor é céu ali. Com o Senhor é céu ali. Que privilégio, que bênção, glória a Deus por isso. E por último, né, nós vemos aqui que Jabes orou pela bênção de Deus, Jabes orou pela prosperidade de Deus, Jabes orou também pela presença de Deus,
E Jabes orou também pela proteção de Deus. Vamos ler juntos, versículo de número 10. Jabes invocou... Espera aí, vamos lá juntos, forte. Jabes invocou... Jabes pediu a proteção de Deus, que o livrasse do mal e da aflição. Essa palavra aqui, livra-me do mal, é a mesma raiz, traduzindo para o grego, do que Jesus ora na oração dominical. Que o Senhor me livre de tropeços, de tropeçar, e me livre do mal. Essa palavra mal é me livre do maligno. Ponderone no grego, me livre do maligno. Que Deus nos livre do maligno. O diabo, querido, tem duas maneiras de agir no crente. Já que ele não pode entrar em nós, porque nós somos a habitação de Deus, e nos filhos de Deus ninguém toca, mas ele pode oprimir. Ele pode criar circunstâncias para te entristecer, para te afastar dos caminhos do Senhor, para colocar obstáculos para que você não seja uma bênção, para que você não seja abençoado. Como ele não pode entrar em nós, ele usa pessoas. E nós temos que entender isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. A sua briga, a sua luta não é contra o seu patrão, não é contra o seu funcionário, não é contra o seu familiar, é contra o diabo. É uma batalha espiritual. Saiba disso. Por isso Jesus fala para nós perdoarmos as pessoas, amar o inimigo, porque a gente tem que ter discernimento para saber o que está por detrás disso. Então ele pode oprimir, uma opressão ou tentação. Ele pode criar circunstâncias para que você se afaste do Senhor. Não foi isso que ele fez com o Senhor Jesus? Tentando fazer Jesus se afastar dos caminhos do Senhor. Mas Jesus permaneceu firme e resistiu o diabo com a palavra. Diabo a gente resiste, pecado a gente foge. Não troque, não resista ao pecado, você vai perder. E não fuja do diabo, ele que tem que fugir da gente, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Peça pela proteção e que Deus te livre de aflições. Esse é o Deus que nós servimos, esse Deus que nos livra do mal. Sabe por que Deus nos livra do mal? Porque não livrou Jesus do mal. Porque todo o mal foi para Jesus, hoje nós podemos ser livres do mal. Porque na cruz, quando o mal, a minha maldade, o meu pecado foi sobre Jesus, eu fui liberto. Jesus consumou a obra e pisou na cabeça da serpente. Rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos. E agora eu posso ser chamado de filho de Deus, ser habitação de Deus, adorar a Deus e glorificar ao Senhor. É isso que Jabes faz. Ele ora pela bênção de Deus, ele orou pela prosperidade de Deus, ele orou pela presença de Deus, ele orou pela proteção de Deus. E que bênção! É isso que Deus quer fazer conosco, querido. Ele quer ouvir o nosso clamor. Jesus tem poder para trazer paz ao seu coração, sua vida. Ainda que você esteja longe do Senhor, Ele quer trazer paz ao seu coração. Ainda que você tenha pensado de tirar a vida, porque a sua vida é ruim, é terrível, esse Deus quer transformar a sua vida e derramar bênçãos. Ele quer te livrar desse mal. E como que termina a oração de Jabes? Vamos lá? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Hoje Deus quer conceder o que você tem pedido. Essa noite Deus quer responder a sua oração.
Qual é o seu clamor essa noite? Qual é a sua oração essa noite? Qual é a sua dor essa noite? Deus quer conceder o que você está pedindo. Vamos clamar diante do Senhor, vamos colocar em pé.